O que resolveu você? Você era conselheiro, resolveu, não, agora eu vou tentar ser presidente. Não, porque eu conhecia algumas pessoas, né, daquela chapa, né? Já na eleição anterior, houve um movimento que ia lançar o João Henrique Areias para a presidência. Eu estava apoiando, mas estava apoiando simplesmente. Como em 2012 eu ia apoiar a chapa azul, conhecia algumas pessoas, mas talvez eu viesse até a trabalhar no clube, em alguma vice-presidência, isso ninguém sabe. Mas não era candidato a nada. E aí os dois candidatos a presidente e a vice, né, que era o Valim Vasconcelos e o Landim, atual presidente do Flamengo, eles foram impugnados pelo Conselho de Administração do clube porque eles não tinham, segundo a interpretação do Conselho, 5 anos de vida associativa ininterrupta. E você precisa ter isso é uma das condições para você se candidatar. Então o Conselho chegou à conclusão que eles não tinham esses 5 anos e aí eles tiveram que procurar alguém dentre os apoiadores que tivesse os 5 anos. E aí um colega lá do BNDES, que vocês devem, como rubro-negro, já devem ter ouvido falar, o Rafael Strauss, né? O Rafael, meu colega do BNDES, falou, eu conheço um aqui que tem muito mais do que 5 anos. Né? É Flamengo doente, vai a todos os jogos, comprou título para todos os filhos. Então, aí quem é? É o Bandeira, é o Duda, então, vamos lá, perguntaram, você topa ficar como plano B, se houver mesmo a impugnação, você assume? Eu nem topo, nem imaginava que fosse acontecer, mas aconteceu. O Landim, ele já tinha uma base muito forte na época dessa eleição, porque tu pelo menos que eu me lembre, em 2012 eu tava dando aula lá tava dando aula lá em Botafogo. Em 2012, eu lembro que o nome Bandeira saiu do nada. Eu não conhecia você, sabe? Mas aí você foi eleito. Eu fiquei, caralho, foi eleito um cara que eu nunca tinha ouvido falar, que doideira. Porque a política do Flamengo era sempre os mesmos nomes a vida inteira, a gente só escutava a mesma coisa sempre. Era Kleber Leite, era Márcio Braga, era aquela coisa, né, de 30 anos. Essa coisa, então, quando vê um nome que a gente não conhece, fala, né? E assim, você contando pra gente que agora... Então não foi nada planejado, né? Não, foi absolutamente nada planejado. A minha vida virou de cabeça para baixo, assim, de uma hora para outra. Mas aí os apoiadores, provavelmente a Chapa Azul já ia ser eleita e elegeram o Bandeira porque era o Bandeira que estava na Chapa Azul. Sim, a Chapa Azul já era a favorita, né? E aí quando eu assumi, né, eu herdei, né, aquele movimento que já vinha sendo feito. E aí acabei sendo eleito, né? Na vice-presidência entrou o Dr. Walter D'Agostino, né, desembargador, que era do grupo ligado ao Márcio Braga. E aí nós dois fomos eleitos e os outros ficaram ocupando as vice-presidências. Esses outros, o Landim, por exemplo, eu imagino que ele teve bastante influência na tua gestão, porque afinal era para ser a cadeira dele, né? Na realidade, o presidente seria o Valim, o Landim seria o vice-presidente... porque acho que naquela época ele não tinha... Os compromissos profissionais dele não permitiriam que ele assumisse a presidência, que requeria mais tempo de dedicação e tal. O que eles estavam propondo era parecido com o que tu acabou fazendo? Não, era um grupo, né, que entrou junto, né, eu não era o cabeça, passei a ser, mas eu sempre fui a favor de uma administração participativa, né? Que mesmo depois que eles foram embora, eu continuei mantendo. Então, eram coisa de 15, 16 vice-presidentes, eu e mais esses 15, 16 vice-presidentes, que todos eles, vamos dizer, compraram a ideia de fazer uma administração profissional, né, com executivos recrutados no mercado, né, os vice-presidentes seriam, vamos dizer, uma espécie assim de um conselho de administração, que trabalhariam no nível estratégico, formulando estratégias e cobrando resultados, mas sem colocar a mão na massa efetivamente. A ideia era ter uma administração profissional. Uma administração menos política. Não, sem nada de política. E essa já era, vamos dizer, a combinação desde antes da eleição. Então, Entendi. Quando eu concordava com isso, é claro que eu endossei isso
né? Agora, isso daí era como a coisa funcionava, né? O que você vai fazer lá depois é que aí foi decidido, né? Então, tinham esses 15, 16 vice-presidentes. Depois, em 2015, houve aquela cisão que vocês sabem, aí 4, 5 saíram, os outros continuaram, mas dentro da mesma filosofia de administração participativa, em que você aproveitava o melhor de cada um e mantendo sempre, né, aquela coisa do executivo profissional, administração profissional, né? Não tinha diretor amador, né? Não tinha toma lá da cá, não tinha empreguismo, ninguém empregou parente, ninguém empregou amigo. Então era o Flamengo sendo gerido, né, com a eficiência da melhor empresa privada e com a transparência da melhor empresa pública. E foi isso que acho que nos levou ao outro patamar. mas então, é uma SAF antes da SAF, né, Pois cara? Não é uma SAF, Não né? é uma SAF, mas assim, é uma gestão de empresa, né, parada, Isso, né? é uma gestão como se fosse uma sociedade empresária. Agora, tem muita sociedade empresária que é mal gerida e tem muito clube associativo que é bem gerido. Não tem, não. E Não o tem, não, Flamengo... Bandeira. O Flamengo não foi? Tô bom, então tem o Flamengo. Acabou, pô. Não, pô. O Brasil, Flamengo, o Atlético Paranaense, o Palmeiras hoje. Então, mas isso daí na época não tinha. O Atlético começou quando o Petralha chegou lá. O né? Atlético Paranaense já vinha sendo bem administrado há muito tempo, né? É. Desde os anos 90. É mesmo? É. Só Bom, que é um- então, é então que desculpa, falei merda como É que sempre. é um clube que o Atlético Paranaense não tem o tamanho da torcida do Flamengo. Não dá- a gente não percebe, capacidade né? financeira deles não é o potencial que o Flamengo tem. E eles fizeram uma coisa impressionante lá. É verdade. Era um clube, vamos dizer, um clube médio a nível regional. É. Né? E virou um dos 10, 12 grandes clubes brasileiros. Que ganha título É claro todo que ano, chega um praticamente. ponto É. em que eles batem no limite e aí provavelmente vão ter que um dia, sei lá, partir para uma SAF para tentar galgar um degrau, porque, né, o Flamengo tem 40 e tantos milhões de torcedores, o Atlético Paranaense tem 2, talvez, não sei.